Olá, eu sou Alberto Bernardi, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, e nesse módulo nós vamos conversar sobre o manejo e conservação do solo. Inicialmente, vamos falar um pouco da importância desse recurso natural não renovável, a importância desses solos para a nossa vida aqui no planeta, para a produção de alimentos, né, e todas as vantagens que ele pode nos trazer. Ele é o meio onde nós utilizamos para produzir bens e também outros serviços que são indispensáveis para a vida humana e para os ecossistemas. É uma mistura de minerais, ar, água, matéria orgânica e organismos vivos. Existe uma ciência do solo estudando esses ambientes, mostrando que não é um simples material, mas é um corpo natural, organizado em camadas, com uma organização física de minerais, matéria orgânica, resultado de diversos processos químicos e biológicos. Os solos são a base de todos os sistemas de produção vegetal e pecuária. Mais de 95% da produção de alimentos para humanos e para animais vem desse nosso recurso natural. Então, ali que nós produzimos alimentos, fibras, biocombustíveis e diversas matérias-primas. Eles são essenciais para garantir a segurança alimentar. Solos saudáveis, com boa estrutura física, com teor adequado de matéria orgânica, com adequadas propriedades físicas, químicas e biológicas, são favoráveis ao crescimento da cultura, garantindo altas produções que vão garantir a nossa segurança alimentar. Solos também promovem serviços ambientais, que muitas vezes passa desapercebido da maioria da sociedade. Por quê? Além de produzir alimentos, nós também temos alguns benefícios ambientais, como provisão e regulação do fornecimento de água, controle das emissões de gases de efeito estufa, armazenamento de carbono, ciclagem de nutrientes, manutenção da biodiversidade e controle biológico, que estão ocorrendo também nesses nossos solos. Por isso, a conservação e a adoção de boas práticas de manejo são fundamentais para a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção a pasto, garantindo saúde do solo, produtividade a longo prazo das nossas pastagens. A agricultura conservacionista é um conjunto de estratégias, de práticas de manejo, que visam, então, proteger o solo da erosão, manter ou aumentar a sua fertilidade, melhorar a qualidade da água e do ar e promover a sustentabilidade dos sistemas de produção, pensando no momento atual e também para as gerações futuras. Essa agricultura conservacionista tem base em 3 princípios, que são eles: a ausência de revolvimento ou revolvimento mínimo do solo, a cobertura vegetal permanente desses solos, mantendo culturas vegetando ou restos de cultura cobrindo o solo, e a diversificação de espécies, seja rotação, sucessão, consórcio, envolvendo diferentes espécies. Então, esses são os 3 princípios da agricultura conservacionista. Nós pensarmos numa pastagem, ela está muitas vezes sujeita ao processo de perda da qualidade, perda da produtividade, e associado a esse processo de degradação. Se nós pensarmos no processo de degradação do pasto, ele se inicia justamente com a ausência, por exemplo, de fornecimento de nutrientes, a reposição de fornecimento de nutrientes, levando então à perda do vigor e perda da produtividade. Na sequência, há uma perda da qualidade dessa pastagem, propiciando com que haja o surgimento de plantas invasoras que vão levar a uma menor cobertura do solo. Começa a perder matéria orgânica, aumentar a compactação
e, em algum momento, reduzir a infiltração de água, levando a um processo erosivo. E é isso que nós devemos combater. Hoje, pastagens mal manejadas no Brasil são um grave problema ambiental e um grave problema de conservação do solo. Então, nós vamos trazer algumas possibilidades para que nós possamos tratar bem esse recurso natural não renovável. Quando nós pensamos nos custos para a recuperação dessas pastagens, quando eu estou ali no início, percebendo que há uma necessidade de reposição dos nutrientes, ainda eu estou com custos baixos. Se eu deixar a chegar no processo onde eu começo a ter degradação do solo, os custos vão ser muito elevados, porque não são práticas agrícolas triviais que vão fazer com que eu recupere esse solo que foi degradado. O conhecimento sobre o processo de degradação do pasto avançou bastante. As equipes da Embrapa trabalham com bastante afinco para estabelecer esses critérios de recuperação. Então, quando nós falamos em diagnóstico da pastagem degradada, nós temos hoje já uma classificação indicando o grau de degradação, porque o grau de degradação vai me indicar quais as práticas que eu devo adotar para essa recuperação, evitando que eu chegue na degradação do solo. Então, essa é uma bibliografia bastante interessante de como diagnosticar e como evitar a degradação da pastagem. Esse processo, eu estou falando para vocês, de degradação da pastagem e o avanço da degradação do solo, muitas vezes se inicia, por exemplo, com o superpastejo, né? Um ajuste inadequado da carga animal, levando e a falta de reposição desses nutrientes, levando a uma perda do vigor e da produtividade desse espaço, né? Isso vai avançando e eu posso chegar a um processo de diminuição da cobertura do solo e a degradação do solo. Os maiores problemas vão ocorrer justamente em áreas declivosas, com solos compactados, com baixa capacidade de filtração e baixa estabilidade estrutural. Os solos mais frágeis, eles estão mais sujeitos a esse processo de degradação da pastagem e degradação do solo. Quando nós pensamos no processo de erosão, principalmente erosão hídrica do solo, existem diversas causas e as consequências desse processo. A primeira das causas é o uso inadequado do solo, como nós mostramos. O manejo inadequado da pastagem pode levar a esse processo de degradação do solo. Essa degradação do solo existe em diversas formas que estão ocorrendo, eu vou mostrar na sequência. Baixa produtividade, mantendo o solo exposto, também é uma das causas que pode levar. E o uso inadequado de insumos. As consequências desse processo de erosão, a primeira delas vai ser perda do potencial produtivo. As enchentes, assoreamentos de reservatórios também estão associados a esse processo de erosão do solo. Perda de carbono, perda de sementes, de nutrientes na forma de adubos corretivos, né? E a poluição do solo e da água. Então, são diversas causas que podem levar a um problema grave com consequências que extrapolam o meio rural. E o meio urbano também vai ter esses prejuízos. No caso da perda de qualidade de água, perda da qualidade do ar e uma menor produção de alimentos, por exemplo. Quando nós pensamos nessas causas da degradação do solo, nós podemos destacar aqui a compactação, né? Por meio do preparo intensivo, adensamento e perda da porosidade, reduzindo essa taxa de infiltração. Processo de salinização, principalmente quando eu estou trabalhando com sistemas de irrigação, em que a drenagem não é suficiente. Desmatamento também é uma forma de degradação do solo, né? Removendo essa vegetação natural, expondo o solo às forças erosivas.
O pastoreio excessivo, a ausência, né, de um ajuste da carga animal também pode levar. Uma agricultura insustentável, né, com preparo de solos excessivos, monocultura e uso excessivo, inadequado de defensivos. É uma forma também de degradação. Atividades industriais, como mineralização e urbanização, fazem também com que haja uma perda dessa qualidade do solo, levando à sua degradação. Outro processo pode ser a contaminação com poluentes, né, como metais pesados, defensivos ou substâncias industriais acumulados nesse solo, fazendo com que ele se degrade. E as próprias mudanças climáticas, né, com as alterações nos padrões de precipitação, levam a esse aumento do risco de enchentes, encharcamento e até o risco de desertificação. Quando nós pensamos na erosão, existem diversos fatores que podem influenciar, né? O primeiro deles é a erosividade, certo? Nós temos também a questão da erodibilidade, topografia e o manejo. A erosividade está relacionada com as propriedades da chuva, intensidade e frequência desses eventos. A erodibilidade está ligada às propriedades do solo, por exemplo, as características de estrutura, mineralogia, as características pedológicas desse solo vão nos indicar que existem solos mais frágeis, que estão mais sujeitos a esse processo de desagregação e o transporte do material desagregado. A topografia, né? Propriedades, por exemplo, do relevo, né? Comprimento e inclinação, declive desse relevo também indicam uma maior ou menor suscetibilidade à erosão. E esse processo de manejo, né? Essa é a contribuição do homem, né? A contribuição antrópica. Como eu estou ensinando, como eu estou fazendo o uso do solo, como eu estou fazendo o manejo das culturas. Se nós pensarmos no processo de erosão hídrica, as principais etapas que ocorrem estão aqui. É o início do processo, é quando eu tenho chuva num solo descoberto. Essa chuva, essas gotas de água sobre o solo descoberto, desprotegido, vai fazer com que haja essa desagregação. É a primeira fase do processo de erosão. Eu começo a quebrar aquelas estruturas organizadas do solo, fazendo com que haja esse salpicamento, né, de partículas e também o selamento superficial do meu solo. Esse processo de desagregação vai fazer com que inicie o processo seguinte, que seria o de transporte. Então, eu tenho partículas desagregadas, desestruturadas, um solo com um selamento superficial e uma água abundante. Então, fazendo com que haja essa enxurrada. É o processo seguinte de transporte. Esse transporte vai ser levado ao longo do relevo, à terceira etapa, que é a deposição, onde todo aquele material transportado perde energia e começa a se depositar, normalmente perdendo qualidade, então, dos nossos reservatórios. Então, esse processo de erosão hídrica, ele pode ser, de certa forma, resumido com esse esquema. As três fases, então, da desagregação, transporte e a deposição desse material. Esse processo de erosão ocorre de diferentes formas e diferentes graus de intensidade. O processo inicial é essa erosão chamada erosão laminar, que é uma fina camada superficial do solo. Ela é removida de forma uniforme, muitas vezes não perceptível facilmente pela enxurrada. A segunda forma já é um processo um pouco mais intenso, onde começam a surgir os sulcos, né? Sulcos de erosão, que é o escoamento dessa água já mais concentrada, então formando canais ou sulcos mais bem definidos
na superfície do solo. A terceira forma já é uma maior intensificação, são ravinas. Então, são formas mais avançadas dessa erosão em sulco, onde os canais vão se alargando e aprofundando, então formando valas maiores e mais permanentes. E nesse estágio também não são facilmente corrigidos com operações de preparo do solo convencional. E a quarta fase, e que seria aquela que a gente realmente não deseja chegar, são as vossorocas, né? Que é uma concentração massiva do escoamento de água, escavando e aprofundando o solo, e o subsolo, chegando até, muitas vezes, ao lençol freático, né? Então, uma distribuição muito grande da área atingida, impossibilitando produção agrícola, pecuária, e podendo, inclusive, afetar infraestruturas de estrada e edificações, como frequentemente nós estamos vendo em alguns pontos do país. Quando nós pensamos nas alternativas para a conservação do solo, diversas alternativas devem ser utilizadas, né? E a primeira delas é pensar e conhecer o solo para estabelecer muito bem a capacidade de uso e aptidão das terras, certo? E aí nós temos que lançar mão de algumas práticas de conservação do solo, que podem ser divididas em práticas vegetativas, práticas edáficas e práticas mecânicas, que vão nos auxiliar a obter esse objetivo final, que é o da conservação. Então, a integração nessas práticas é que vai nos levar a alcançar esse processo da conservação do solo e da água. Quando nós pensamos nas práticas vegetativas, são práticas de crescimento da vegetação para a proteção do solo. São diversas alternativas. Pode ser reflorestamento, o plantio de plantas de cobertura, culturas em faixas, alternância de capinas, cobertura morta, pensando no plantio direto, faixas de bordadura, quebra-ventos e pastagens bem manejadas. Todas essas são as práticas vegetativas para o controle da erosão. Essas práticas prevêem a cobertura do solo, e aqui a gente traz alguns desses benefícios dessa cobertura do solo, né? Primeiro, reduzindo as perdas de solo e água pelo processo erosivo, diminuição do impacto da chuva, protegendo o solo, aumentando a capacidade de infiltração de água, amenizando os escorrimentos superficiais e, por consequente, as enchentes, estabilizando a temperatura do solo, favorecendo, então, processos biológicos, mantendo a umidade em função da diminuição dessa evapotranspiração. Promovem a ciclagem de nutrientes, então, e também o aumento do teor da matéria orgânica do solo, que vai ter um papel preponderante aí na capacidade de troca de cátions, a CTC, as cargas negativas do solo, que vai reter nutrientes, e também na estabilidade dos agregados, né? Essa matéria orgânica funciona como um agente cimentante das partículas minerais, fazendo com que haja uma melhor estruturação do solo. E, além disso, essa cobertura ainda pode ter um efeito supressor da germinação de plantas daninhas, plantas invasoras. Falamos das práticas vegetativas de conservação do solo, e agora vamos falar das práticas mecânicas, que são estruturas artificiais com a finalidade de quebrar a velocidade de escoamento da enxurrada e para facilitar a infiltração de água no solo. Entre essas práticas mecânicas, nós temos o terraceamento, as curvas de nível, os canais escoadouros, o plantio em nível ou em faixas, as bacias de captação e o controle de tráfego também são alternativas que nós podemos lançar para essa conservação do solo. No caso do terraceamento, ele é uma atividade bastante importante
para ser lançada justamente quando nós pensamos na conservação do solo, mas nós temos que considerar tipo de solo, topografia, certo? O regime hídrico da região, qual a ocupação que vai se dar nessa área e quais são as práticas de manejo adequado para que a gente possa dimensionar corretamente esses terraços. Os terraços basicamente são divididos em duas partes, né? Primeiro há um canal coletor, o solo removido e forma esses canais para que haja o escoamento superficial e armazenamento dessa água, né? E tem o camalhão, que é construído, né, com essa terra retirada do local dos canais. E ele vai servir para a quebra dessa enxurrada, né? A diminuição dessa velocidade. Esses terraços, eles podem ser ainda em terraços em níveis, né? Prevendo, então, a retenção e escoamento dessa água superficial, e pode ser ainda em desnível, né? Ou em gradiente, que ele vai receber esse escoamento de água e vai conduzir essa água para fora daquele talhão, daquela lavoura. Então, o correto dimensionamento precisa de uma participação de um técnico para considerar todas essas variáveis e para que haja o melhor efeito desse sistema de conservação do solo. Nós temos também as práticas edáficas de conservação do solo e da água. São aquelas que atuam diretamente nas características do solo, buscando melhorar sua estrutura, fertilidade e capacidade de infiltração de água. Entre essas práticas, nós temos a correção e a adubação, levando, então, a melhoria do ambiente e reposição desses nutrientes, estabelecendo, então, um sistema mais favorável para o crescimento e produção das nossas culturas e das pastagens. O processo de adubação verde ou as culturas de cobertura também são práticas edáficas, né? Onde eu vou entrar com plantas, pode ser gramíneas, pode ser leguminosas, outro gênero, né? Que vai funcionar como um adubo orgânico, como um estímulo para a cobertura do solo e também para fornecer nutrientes para as culturas seguintes. O controle do fogo, por exemplo, é também uma prática que deve ser implementada, porque o fogo ele destrói essa cobertura do solo, leva à perda de nutrientes, por exemplo, nitrogênio e enxofre são perdidos por volatilização. Os outros nutrientes que ficam retidos nas cinzas também podem ser perdidos por uma enxurrada, por uma erosão eólica, né? E há também uma perda da matéria orgânica, uma redução da estabilidade dos agregados, que vai fazer com que haja diminuição, por exemplo, da porosidade e da infiltração de água no solo. Então, são práticas que nós devemos implementar pensando nesse objetivo da conservação do solo. E quando nós estamos falando do manejo de pastagem, existe um manejo conservacionista dessa pastagem para eu prevenir justamente a degradação. E entre essas práticas, nós podemos destacar aqui a divisão das pastagens e pastejo rotacionado, intensivo, né? Buscando, então, a melhor qualidade dessas pastagens, melhorando, então, essa cobertura do solo. O ajuste da carga animal também é uma forma de eu evitar, por exemplo, o superpastejo, adequando, então, o número de animais à capacidade de suporte daquela pastagem. Correção do solo e adubação também é uma forma de manter o vigor produtivo da minha pastagem, protegendo o solo. Consórcio de forrageiras, de gramíneas com leguminosas, por exemplo, uma forma também de melhorar a cobertura, melhorar a qualidade da forragem e estimular essa ciclagem de nutrientes, especialmente de nitrogênio, vindo das leguminosas, que fixam biologicamente esse nutriente e podem ser aproveitados ainda pelas gramíneas e pelos animais. O uso de espécies forrageiras adequadas, né, espécies com maior potencial
de produção ajustada ao clima e o solo que eu tenho na região, promovendo maior enraizamento e uma maior produção de biomassa para a cobertura do solo. E também o manejo da água nas pastagens, né? Pastagem também tem que ter terraço, tem que ter curva de nível, certo? Para controlar esse escoamento superficial da água. Outra forma também de prevenir essa degradação são sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, certo? Onde eu vou promover, então, uma maior diversificação e cobertura permanente do solo, né? Com a presença de diversas culturas e árvores, proporcionando essa cobertura constante, protegendo o solo de uma erosão hídrica e eólica, né? Promovendo ciclagem de nutrientes, esses sistemas radiculares em diferentes arquiteturas e diferentes volumes de exploração do solo fazem com que haja uma maior reciclagem de nutrientes para o sistema. O aumento dessa biomassa também promove um aumento da matéria orgânica, né? Porque eu tenho um maior aporte de material orgânico, sejam parte aérea, raízes, né? Contribuindo, então, para o aumento da matéria orgânica do solo. Uma melhoria da estrutura do solo, essas raízes profundas fazem que haja uma maior adição dessa matéria orgânica, e a redução do revolvimento do solo também vai colaborar nessa agregação e porosidade. Essa matéria orgânica também estimula a vida do solo, aumentando, então, a atividade de organismos, levando ao aumento da biodiversidade desse solo, que vai trabalhar integrando todos esses processos, né, de decomposição e melhoria das propriedades químicas e físicas. A redução da compactação, a gente consegue com uma maior produção de biomassa, uma menor movimentação de máquinas, né? E os efeitos desses sistemas bem manejados, né, com maior produção de biomassa, é justamente alcançado com essa diminuição da compactação. Um microclima favorável, né, a presença dessas árvores também o efeito de quebra-vento, então criando um ambiente mais de bem-estar para os animais, mas também reduzindo a evapotranspiração da água, o estresse térmico, né? E a velocidade do vento. Então, com uma grande vantagem justamente dessa diversificação das espécies presentes. Para que a gente alcance esse objetivo da conservação do solo, existem alguns desafios que nós devemos conhecer e entender para alcançar esses objetivos. Então, existe uma pressão populacional. A nossa população está crescendo, existe uma necessidade de produção de cada vez mais alimentos, fibras, energia, então isso pode levar a um uso excessivo da terra. Restrições econômicas, por exemplo, o acesso precário a recursos financeiros pode impedir que haja um processo adequado de conservação e manejo do solo. Baixa conscientização, esse trabalho tem que ser feito tanto com os agricultores, com os técnicos, né, mostrando os benefícios e os prejuízos se não forem adotadas essas práticas de conservação. Os extremos climáticos que nós estamos vivendo, né, devido a essas mudanças, então são secas, inundações muito mais intensas e frequentes, que podem prejudicar os nossos solos permanentemente. Então, isso tem que ser considerado como um novo desafio. Políticas inadequadas, né, como falta de fiscalização e leis que cobrem que haja esse processo de degradação do solo também podem ser um desafio, uma barreira a que a gente consiga fazer a preservação desse recurso natural, o nosso solo. E a governança, né? Tem que existir uma coordenação entre os setores, evitar essa falta de comunicação dos setores governamentais com as partes interessadas, que são os produtores e também a sociedade em geral. Como nós vimos, os prejuízos da erosão
não são restritos ao ambiente rural, mas sim podem afetar, inclusive, o nosso ambiente urbano. E já partindo para as considerações finais, né, sobre a conservação do solo da água, alguns lembretes, né? Nós temos que trabalhar com os 3 princípios do controle da erosão, né? Que são a redução do impacto da gota de água, a redução desse escoamento superficial e aumento da infiltração. Nós temos que trabalhar com vários alvos, né? É o controle da erosão, a manutenção da fertilidade e aumento da qualidade física e da biodiversidade do solo. Não existem soluções fáceis, rápidas ou gratuitas para a conservação dos solos. São necessárias a adoção simultânea de conjuntos de práticas, né? Que vão, em conjunto, trazer os benefícios que nós estamos buscando. Essa conservação do solo deve ser pensada e trabalhada ao longo de todo o ano agrícola, não é só na estação da chuva, quando começarem os problemas e que vai se buscar a solução. Isso tem que ser planejado e implementado na propriedade ao longo do ano. A conservação dos solos também deve incluir as reservas legais, as áreas de APP, e todas as áreas não agrícolas, como pátios, currais, terreiros, construções rurais e também as estradas. E deve envolver vários agentes, né? Seja o setor público, privado, o setor rural, né? As áreas agrícolas e também não agrícolas, as cidades, certo? Porque estão todos sujeitos aos efeitos prejudiciais desse processo de não conservação do solo. E ela é essencialmente multidisciplinar. Nós temos que considerar aspectos agronômicos, econômicos, ambientais e sociais da implementação dessas práticas, da importância da implementação dessas práticas do bom manejo do solo e da conservação. E deve ser uma abordagem sistêmica, ela nunca se restringe a uma propriedade. Ela deve envolver o vizinho, ela deve envolver toda uma microbacia, certo? Para que haja o sucesso dessas práticas e a implementação dessas práticas. Bom, chegamos então ao fim desse módulo, onde nós tratamos do manejo e da conservação do solo.